Nós lemos o texto da leitura dessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Aliás, capítulo 22 e versículos 34, que fala do grande mandamento. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 34 diz: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Glória a Deus. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Glória a Deus. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um texto que talvez alguém possa dizer que é assim, um texto isolado, mas não. Esse texto está escrito também no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Aleluia. Também está no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 e 27 a 27. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Lucas, o jovem chega a perguntar a Jesus qual era o grande mandamento. E Jesus começa a dizer para ele o grande mandamento. E quando entra no texto da palavra amarás o teu próximo, o jovem pergunta a ele e diz: quem é o meu próximo? Aí Jesus faz uma comparação, ele faz uma parábola. Aí diz: havia um certo homem negociante. E certo dia, descendo pelo caminho, ele foi salteado. Saquearam dele a sua mercadoria, espancaram ele e deixaram ele quase morto. E vindo um certo levita pelo caminho, viu de longe, viu ele lá caído e foi embora. Vindo também um sacerdote pelo caminho, viu lá o homem também caído, mas de longe mesmo ele foi embora. Aleluia. Mas veio um samaritano. Quando viu o homem lá caído, ele pegou o homem, curou, sarou as suas feridas, colocando óleo em suas feridas, quando pegou o homem, colocou em sua estalagem, levou a uma hospedagem e disse: cuidai desse homem, está aqui uma parte de dinheiro, quando eu voltar, se tiver gastado mais, eu pagarei. Aí Jesus pergunta para o jovem e diz: qual desses três é o próximo? Aí o jovem disse: foi um samaritano. Aí ele disse: faça o mesmo e terás o tesouro do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, quando eu fico lendo essas passagens bíblicas, eu fico assim, me espelhando nas comparações que Jesus fazia. Sacerdote era um homem de conhecimento de religião. Glória a Deus. Levita também era um homem de conhecimento de religião. E o samaritano? O samaritano, segundo a história bíblica, nos diz que era um povo que era odiado pelos judeus e pelos israelitas. Era uma nação odiados pelos judeus e pelo povo de Israel, pela nação israelita. Ele era uma nação que para eles não valia nada. Aleluia. Como hoje nós temos pessoas ali ao redor de Israel, que para Israel eles não
valem nada. Glória a Deus. Para eles não tem valor nenhum. Vejamos na faixa de casa o que aconteceu e o que ainda está acontecendo. Quando a gente olha nas reportagens, chega a dar dó. Quem não tem dó no negócio daquela, porque aí não existe mais coração na vida dele, na vida dela. Quando você olha para os lares de alguém destruído, pessoas soterradas de barro, de concretos, crianças dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Se você não tem sentimento, é porque no seu coração não existe mais coração. Talvez tenha um espaço vazio dentro do seu corpo, não existe mais coração. Que quem tem coração tem sentimento. Glória a Deus. Aleluia. Então aquele povo dali, daquela região chamada faixa de Gaza, e outras regiões, como ali o Irã e outros ali, para Israel eles não valem nada. Aleluia, Jesus. Porque na cabeça dos israelitas, na mente dos líderes israelitas, as suas vizinhanças, para eles têm que serem destruídos, ser dissipados da terra. Aleluia, Jesus. Aí alguém chega e pergunta a Jesus e diz, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Nós estamos vivendo em tempos, não agora, mas já de muitos anos, desde o tempo de Cristo para cá, ou por que não dizer bem antes, já de Cristo ter vindo à terra, aqueles que se diz amar a Deus, eles não conhecem a Deus. Aleluia. Porque se a gente analisar do tempo da retirada do povo do Egito até chegar na terra prometida, foram muitas guerras. Preste bem atenção, eles estavam escravizados no Egito. Deus tinha uma promessa que ia tirar eles do Egito, para a gente ficar bem próximo de Israel. Se você olhar no mapa do planeta, o Egito está próximo ali nos territórios de Israel. Mas por muito tempo, por mais de 400 anos, diz a Bíblia, que alguns judeus, alguns israelitas, foram presos de escravos e foram servir ao rei Faraó por muitos anos. Aleluia, glória a Deus. E ao tempo em que eles começaram a clamar, e Deus prometeu que ia tirar Israel e trazer de volta para a terra de Israel. E passou-se o tempo. Tempos se passaram e aconteceu. Moisés foi escolhido para tirar o povo de Israel do Egito. Aleluia. Só que o povo lá no Egito, a Bíblia diz que eles apenas tinham alimentação e as vestimentas e apenas uma casa para morar, distante do palácio. Não era dentro do palácio, não era no território do palácio, era um pouco afastado do palácio do rei Herodes, aliás, do rei Faraó. E segundo a história bíblica nos diz que quando Moisés é escolhido para tirar o povo do Egito, e assim aconteceu, o povo que lá estava apenas recebendo pelos seus trabalhos alimentação e uma casa para morar, e muitos deles era chicoteado para dar produção do trabalho, e quando eles saem do Egito, que no meio do caminho eles começam a murmurar, porque mesmo lá em Israel, mesmo lá no Egito, eles sendo escravos de trabalho, mas eles tinham comida. Glória a Deus. Eles tinham, mesmo aquela vestimenta, mas eles tinham.
E quando eles estavam no deserto, já livre da escravidão, eles começaram a murmurar por comida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E se você olhar no mapa do planeta, a distância entre o Egito e Israel não é para mais de 40 anos como eles andaram. Não é. Não tem como. Você pode, mesmo andando a pé, você passar 40 anos para chegar em Israel. É próximo. Glória a Deus. Mas quando eles começaram aquela murmuração, Deus agora começou a mudar o quadro. Deus faz eles rodear pelas terras do Egito, ao caminho da terra prometida. E essa caminhada, diz a Bíblia, que durou 40 anos. E diz a Bíblia que saíram 600 homens do Egito. 600 homens, fora as crianças e as mulheres. Aleluia. Digamos que vamos botar 5 pessoas de cada família. Se a gente multiplicar de 600 pessoas, de 600 homens, digamos que ele gerou família, 3 filhos, mais uma mulher, digamos que tenha mais de 3 milhões de pessoas saindo do Egito. E só chegaram quantos na terra prometida? Só 2. Aleluia, Jesus. De mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, só chegou 2 na terra prometida. Porque eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a dizer coisas absurdas, ao ponto de fazer um bezerro de ouro para adorar, dizendo que Deus não existia. E olha que a Bíblia nos relata que Deus provou para eles que Deus era Deus. Imagine você uma nuvem de fumaça se formar como chama aqui quando a gente pega aquela poeira que vai subindo? Tem um nomezinho que chama, aquela nuvem de poeira que fica rodando. Redemoinho. Redemoinho. Diz que aquele redemoinho, ele se tornou assim uma tocha de fogo à noite. Olha o que Deus fez. Fez com que ele fosse guiando eles pelo caminho, e quando chegava a noite, aquela poeira se tornava uma tocha de fogo. Só que este povo, aleluia, essa nação, que tinha uma promessa que o filho do homem veria sobre eles, eles continuaram sendo pessoas perversas. Foram muitas guerras pelo meio do caminho, alguns que encontraram no meio do caminho, eles criaram guerra e havia destruição terrível. Ao momento em que chega a época do Filho do Homem vir sobre a terra, aí Jesus cresce, Jesus começa a ver que aquele povo que ele pensou que era dele, não recebeu. No capítulo 1 de João, Jesus diz no capítulo 11, no versículo 11, no capítulo 1, ele vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, dá-se o direito de ser chamados filhos de Deus. de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alguém chega e pergunta a Jesus qual é o grande mandamento da lei. Aí Jesus disse: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, Aleluia, glória a Deus. e de todo o teu pensamento. Esse é o grande e primeiro mandamento da lei. Segundo a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que às vezes eu fico assim ouvindo pessoas que questionam quem usa véu, outros questionam quem não lava os pés, outros questionam quem não guarda o sábado, outros questionam porque não fala a língua, outros questionam porque não guarda o domingo, e assim sucessivamente. E se esquece que Jesus resumiu todas essas leis que havia no Velho Testamento, Jesus resumiu em 2. Porque esses 2 aqui são os principais que a humanidade não quer obedecer. Eu posso até guardar o sábado. Posso. Eu posso até não dar um véu na minha cabeça. Eu não, mas a mulher pode.
pessoas hoje dizem que amam a Deus, mas apenas da boca para fora. Aleluia, glória a Deus. Porque quem ama a Deus tem um objetivo, tem uma atitude. Quem ama a Deus, quem vive com Deus, tem os pensamentos dele totalmente diferentes. É uma pessoa que você não sabe nem comparar uma pessoa que ama a Deus. Você vê nele, não vê nele maldade, não vê nele covardia, não vê nele traição. Você é uma pessoa totalmente liberta. É uma pessoa que teme ao Senhor, porque ele sabe que Deus está na sua vida. Por isso que a missão, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não é apenas da boca para fora, não, é de toda a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, E aleluia. nós estamos vivendo, gente, desde o tempo de Cristo até hoje, não tem mudado, não. As pessoas que se dizem cristãos não é apenas da boca para fora, porque nós estamos vivendo hoje, principalmente nos dias de hoje, estamos vivendo em uma época que as famílias deixaram de se amar. Glória a Deus. Por abraçar um questionamento de amor de famílias. E quando você vai olhar do início da história até onde nós estamos vivendo hoje, não há mais união entre as famílias. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro de uma vez que o meu primo, num assunto que ele colocou lá no WhatsApp do grupo, dos primos, da família, um assunto que eu questionei, que ele não gostou, ele me tirou do grupo. Porque colocaram coisa nos grupos que não era coisa hábita para a gente que somos cristãos, para crianças. Mas ele mesmo sendo meu primo de sangue, ele me cortou do grupo. Aleluia. Glória a Deus. Porque isso é união. Aí estamos vendo hoje um monte de pastor, um monte de crente apoiando fulano e ciclano, dizendo que esse apoia a família, nem a família dele vive em união. Gente, este homem, nem a família dele vive em união. Aleluia. Como é que eu vou agora dizer que eu vou ajudar as famílias se eu mesmo não me uno com a minha? Glória a Deus. Como é que eu vou agora querer unir as famílias se eu nem sequer me uno com a minha? Aleluia. Se a minha está pelo avesso, que diz a história, como é que agora eu vou dizer para a nação que eu vou unir as famílias? Como? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se dentro da minha já vive em desunião. Primeiro eu preciso unir a minha, Família. para depois que eu possa unir a família dos outros. Glória a Deus. Aleluia. Se a minha família vive unida, aí eu vou ter caráter de tentar unir as outras famílias. Se eu não consigo não conseguir unir a minha família, como eu posso unir a família dos outros? Glória a Deus. Aleluia. E quando eu vou para a história bíblica, a separação de obreiros, como era que era feita? Pela história bíblica, o homem, para ser separado ao sacerdote, ele tinha que ter caráter na família. A mulher do obreiro teria que ser hospedeira, amorosa com os irmãos, com os filhos, com a família, para que desse exemplo esse que ensina as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Aí estamos vendo a igreja abraçando fulano e ciclano, dizendo que sou protetor de família. Vai olhar aí como é que está nas redes sociais, como é que eles estão vivendo. Olhe nas redes sociais como os protetores de família estão vivendo. Aleluia. Que amor próximo é esse? Que amor próximo é esse? Glória a Deus. Amar só os meus? Amar só a minha família? Torcer para que a minha família se dê bem? Torcer para que a minha família cresça, prospere, cresça muito mais, só a minha e a dos outros não? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a gente está vivendo um tempo assim, que pessoas que aí estão falando da Bíblia da boca para fora. Que conhece ama a Deus, não negativo. Quem ama a Deus é diferente. Quem ama a Deus transmite paz. Quem ama a Deus
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e grande mandamento da lei. Mas se você não está guardando o sábado, você está pecando. Irmão, você não está botando o véu na cabeça, você está em pecado. Irmão, você está lavando os pés dos irmãos, você está em pecado. Aí quando você vai olhar para a vida desse irmão e dessa irmã, ele está odiando aquele que ele não gosta, mas está guardando o sábado, mas está usando o véu, mas está lavando os pés dos irmãos, mas não ama aquele que ele não gosta. Aí está aqui no texto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer esses dois mandamentos, dele depende os profetas e toda a lei. Por que Jesus falou esses dois versículos? Porque esses dois versículos é a base do cristianismo. Esses dois versículos é a base do cristão viver com Deus. Se ele vive com Deus diretamente, seguindo esses dois mandamentos aqui, pode ficar certo que ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Glória a Jesus. Porque ele vai saber amar, vai saber dividir, vai saber compartilhar o que ele tem com quem está necessitado, vai saber ajudar o aflito. Glória a Deus. Mas essa turma que está dizendo que é cristão, dizendo que ama a família, vai olhar quem é que eles amam. Preste atenção, quem são que eles amam. Glória a Deus. Israel é uma nação que diz que conhece a Deus, mas vai lá verdadeiramente se conhece a Deus, se eles amam a Deus. Que quando você destrói a vida de uma criança, você bombardeia uma criança, o sangue da criança derrama, com o braço decepado, perna decepada, e você achar aquilo normal? Como cristão? Como homem e mulher de Deus? Não, irmão, mas a Bíblia diz que é assim. Não, irmão, mas a Bíblia diz que as guerras iam acontecer. Se você concorda, o que vai acontecer? Como cristão, Jesus concordava porque ia acontecer, Jesus aceitava porque ia acontecer, Jesus disse que era por causa da dureza do coração do homem. Não era da vontade dele, que nunca foi. A vontade dele foi salvar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus deu tantos exemplos, e a gente não queremos aprender. Glória a Deus. Quando ele fala do filho pródigo, preste atenção naquele texto do filho pródigo, que saiu de casa, pediu a herança do pai, saiu de casa, gastou tudo que pediu o pai. Ficou os outros irmãos em casa, ficou outro irmão, ajudando o pai em tudo. E diz a Bíblia que quando aquele certo jovem que tinha saído, gastou tudo, que se viu em nada, se viu no bagaço, como diz o português, aí disse: se eu for voltar para o meu pai, eu não quero apenas que ele me trate como mais como um dos seus filhos, não quero. Mas eu quero que meu pai me trate pelo menos como um dos seus empregados. Aleluia. Porque eu sei que os seus empregados têm alimento, têm casa, têm comida. Glória a Deus. Eu estou aqui perecendo nessa miséria. Eu vou ainda que ele não me receba mais meu pai, me deixe pelo menos aí como um empregado seu. Aí preste atenção do crente que está na igreja que odeia o outro. Preste atenção. Do crente que está dentro da igreja, mas odeia o outro, seu próximo. Isso aqui é um exemplo que ele está mudando. Diz que lá vem o filho, todo sujo, todo na bagaceira, diz a história. Mas o seu pai estava lá esperando. A vontade de Deus é sempre estar esperando a gente, não importa o que a gente fez. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, o papai celestial está esperando. Aí lá vem aquele jovem, todo sujo, maltrapinho. Quando o pai viu de longe, disse: eita, o meu filho voltou e correu. Filho, quem sabe, cheirando mal. Ele abraçou e disse: meu filho voltou. Fazei uma festa, convide os amigos, vamos matar o melhor cabrito que tem. Traz a melhor roupa, traz o melhor calçado, traz o melhor que eu vou pôr nele. Aí o irmão que estava dentro de casa, quando viu o movimento,
aí. Aí disse, o teu irmão voltou. Em vez dele ficar feliz, glória, glória, em vez do irmão ficar feliz, alegre, diz o texto bíblico que ele se irou contra o irmão que estava perdido. Certo? Eu estou aqui por tanto tempo, ajudando meu pai, e ele nunca fez uma festa para mim. Vê esse meu irmão aí, que pediu o que ele tinha, gastou tudo, bagaçou tudo e agora veio e foi uma festa para ele. Glória a Deus. Jesus está dizendo aqui que tem gente dentro da igreja, querendo que está lá fora se acabando, morra. Jesus está dizendo aqui que está dizendo que tem crente dentro da igreja, dizendo que o seu próximo lá fora, para ele não interessa, ele pode morrer, pode se acabar, para ele não presta. Aí o pai chega e diz, filho, meu filho, tu estás comigo a todo tempo. Tudo que é teu, tudo que é meu filho, é teu. Aleluia. Mas esse teu irmão, meu filho, ele estava perdido. Esse teu irmão, meu filho, estava perdido e foi achado. Que Jesus está dizendo aqui, era para você se alegrar com aquele que se arrepende de cada mundo, morrendo, perecendo no pecado. Quando ele chega para Jesus, não olha o que ele fez. Aleluia, glória a Deus. Não olha o que ela fez, olha para a vida dele. Dentro dele o que é mais importante, que é a alma espiritual dele e dela. Isto é amar o próximo. Isso é amar a Deus. Agora amar só daquele jeito que me agrade. Aleluia. Deus não se agrada desse tipo de amor. Deus não aceita esse tipo de amor, só aquele amor que me agrade. E nós temos visto hoje isso muito e muito dentro das igrejas. Muito. Glória a Deus. E as lideranças, quando eu digo as lideranças, eu digo os pastores liderantes, líderes de ministério, pastores presidentes estaduais e nacionais, estão corrompendo os seus ministérios. Aleluia, Jesus. Não pense que a sua riqueza, o seu dinheiro vai te levar para o céu, se você não se arrepender enquanto há tempo. Glória a Deus. Porque envenenaram a igreja de Cristo e continuam ainda envenenando. Envenenaram e ainda continuam envenenando, dizendo que fulano é do diabo, fulano é do capeta, fulano é de quê, ele tem que abraçar quem é de família. Família nem você é. Porque se você procurar roubar, como diz a palavra, glória a Deus. Glória a Deus. Amar, não, eu amo a Deus, ama não, é conversa. Quem ama tem um coração mudado. Quem ama tem a vida restaurada. Quem ama a Deus tem ao ponto de amar aquele que está na beira da morte, aquele que está na beira do abismo. Não importa se ele é rico, se ele é empresário, se ele é bilionário, mas ele tem uma alma carente, ele é carente de vida eterna. Não importa a situação financeira dele, enxergue ele como uma alma carente, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Enxergue ele como uma alma carente, não é porque ele é um milionário, porque ele é um rico, ou porque ele é um pobre, um avengerado. Não, enxergue ele como uma alma carente, como eu já disse aqui. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória. Glória a Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Que está dizendo que é Jesus, sou eu não. É Jesus de Nazaré. Se você fizer isso, diz Jesus que todos os profetas dependem desse mandamento. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. E os homens de Deus eram diferentes. Vou terminar. Os homens de Deus eram diferentes. As histórias bíblicas relatam que os homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, eram diferentes. Aleluia. Glória a Deus. Os homens de Deus eram diferentes. Glória a Deus. Você vai ver o tempo. Mas do Velho Testamento ao Novo, você vai ver que os homens de Deus eram diferentes. Glória a Deus. Os apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos cresciam na graça do amor de Deus, mas eles foram perseguidos Glória a Jesus. por pessoas que se diziam príncipe dos sacerdotes.
Você vê um coco, não é um coco. Coco. Aquela fruta dura. Aquele casco duro. Quando você abre ele, lá dentro está uma aguinha docinha. Quem fez isso? Qual é o ser humano que tem capacidade de fazer isso? Só Deus. Só Deus que pode fazer isso. Ele cresce, vai crescendo uma madeira, lá em cima fica pendurado. Dura, a casca dele é dura. Quando você abre, tem uma aguinha doce dentro. Quem faz isso? Só Deus. Eu não consigo compreender como é que um homem se diz homem de Deus e não consegue entender essas coisas. E envenenando as suas igrejas, envenenando o povo de Deus, para que a desunião aconteça aqui, ainda quando estamos aqui na terra. Homem dizendo que é homem de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor. Vou encerrar. O coração, quando começa a conversar, vai longe. Diz que chegou numa certa cidade. Diz que um presbítero chegou ao irmão, esse pastor, e disse: pastor, e agora? Diz que o presbítero estava chorando. Chorando, dizendo: pastor, e agora como é que vai ser de nós? Aí disse: por quê? Nosso presidente perdeu. Eu disse: poxa, que foi isso, irmão? Chorando por quê? Está chorando porque ele ficou assim sem entender. Como é que o homem põe o homem que se diz homem de Deus, põe toda a sua confiança no homem? Ele só fica assim, sem entender a ação do presbítero. Eu olhei para ele assim e disse: irmão, a vida continua. A vida continua. Sabe o que se chama isso? Falta de amor ao próximo. A vida aqui, ela é hoje, amanhã não. A gente como cristão temos que entender isso, igreja. A vida é hoje, amanhã não. Mas a vida com Deus, ela permanece para sempre. Você tem que entender que a nossa vida aqui é hoje, amanhã não. Para com essa idolatria. Porque não tem um homem mais rico na face da terra que ele chega e diga a Deus: eu não vou, a morte não vai me levar. Duvido. Por mais dinheiro que ele seja, por mais bilionário que ele seja, chega o dia dele para dizer que ele não vai, eu duvido. Porque Deus colocou sobre nós um limite de idades. Glória a Deus. Chegou, acabou. E por que agora esse orgulho de querer pisar um, pisar o outro? Por que esse orgulho de querer pisar o seu irmão? Não, mas porque não, ele é o seu irmão. Glória a Deus. Ele é o seu irmão, ele saiu para gastar tudo, para estragar tudo, mas é seu irmão, entenda isso. Aleluia. Quem sabe ele está destruindo tudo, mas é o seu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas por que esse não sei o quê? Ele é seu irmão. Quem está dizendo aqui é Jesus. O filho saiu, estragou tudo, bagunçou com tudo, ficou sem nada. Mas o pai estava esperando. Se você não tiver capacidade de esperar, esqueça de entrar no céu, rapaz. Você como queira, como pastor, esqueça. Se não tiver condições de amar o próximo como você mesmo, essa para você não existe. Porque só vai entrar lá os mansos de coração. Só. Glória a Deus. Só os mansos de coração verão a Deus. Fora isso, até logo. Ficamos de pé. Vamos orar agradecendo a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão fica assim, às vezes fica se imaginando. O que está acontecendo com as igrejas, com os pastores? Que vem de abraçar, em vez de unir, estão desunindo. Glória a Deus. Em vez de abraçar, estão desunindo cada vez mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia de mim, Deus. Tenha misericórdia da igreja, Senhor. Que falta de amor é essa, meu Deus? Aleluia. Que desunião entre as famílias são essas, meu Deus? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Aleluia.
E no Evangelho de Apocalipse e Revelações fala, o Senhor falou, que ficarão de fora os idólatras. Aleluia. Não só é idolatrar o santinho de barro, não, é idolatrar também o homem, é idolatria. Glória a Deus, idolatrar o homem, fazer Deus seu espelho é idolatria, porque só um é digno de honra e de glória. Somente a um nós devemos reverenciar a Ele, e bendizer a Ele, engrandecer a Ele, porque só Ele é que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Israel, Ele é o meu tudo, seu tudo, só a Ele é digno de glória e louvor, somente a Ele. A outra aqui se chama idolatria. Deus, Glória a Deus. E os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Pai, tem misericórdia de nós, meu Deus. Jesus, abre nossas mentes para entendermos a Tua palavra, Senhor. E tenha misericórdia de mim, de minha família, de meus parentes, meus amigos, do meu país, da minha cidade, deste planeta que eu habito, meu Deus. Alguns homens têm sido muito maus, Senhor. Até aqueles que usam a Tua palavra, meu Deus, estão mentindo apenas para ganhar dinheiro, usando a Tua palavra para enriquecer, Senhor. Aleluia. Mas quando o Senhor voltar, eu creio, aleluia, como o Senhor diz que grande vai ser o regime dele, grande vai ser o chororô, aleluia, porque vão perder a graça, vão perder aquela grande glória que o Senhor preparou, aleluia, para cada um daqueles que se humilhar, se render, aleluia, humilde aquele que se prostra diante do Rei, como referência de humildade. O valente não, o valente fica de pé, muitas vezes querendo aparecer, mas diz que aqueles que são humildes se prostram diante do Senhor, como referência diante do Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esses irão gozar a vida eterna, diz Jesus. Esses irão para as bordas do Cordeiro, participar das mansões celestiais que o Senhor foi preparar. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, da tua igreja, em toda a terra, em nome de Jesus te pedimos, desde já te agradecemos, Senhor, hoje e para sempre, todos dizem amém. O amor de Deus, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça com toda a tua igreja, hoje e para sempre, todos dizem Amém. amém. Glória a Deus.